Em verde, os grandes polos industriais antigos. Em rosa, os grandes polos industriais emergentes. E em laranja, outros polos emergentes secundários. A China e a Índia são dois grandes polos industriais emergentes, mas elas não foram as nações que se industrializaram primeiro. Quem se industrializou primeiro foram os países que lideraram as primeiras revoluções industriais, como é o caso da Inglaterra e de outros países da Europa, dos Estados Unidos e da América anglo-saxônica e do Japão. Então é desses países que acabaremos falando mais tempo. Ainda que você precise entender uma coisa. Hoje, não tem nenhum país com tanta fábrica quanto a China. Duvida? Olha aqui então. Olha, preste atenção. Em 2005, 23% da participação do valor da produção industrial mundial pertencia, ou melhor, em 2005, 9,8% da participação da indústria mundial pertencia à China. Em 2015, esse patamar era de 23%. Olha como a China se industrializou em 10 anos. Enquanto os Estados Unidos se desindustrializaram. Caíram de 25% para 16% em termos de importância no tamanho da indústria mundial. Olha outras coisas importantes que vão ser úteis para a gente nessa e nas próximas aulas. Olha aqui, acompanha comigo. Japão, desindustrialização pesada. Alemanha, pouco mudou. França, desindustrialização. Itália, também. Reino Unido, também. Quem se industrializou, por outro lado? Além da China. Olha aqui, ó. Índia, Coreia do Sul, Brasil, Indonésia. Sabe o que é em comum? Atenção! Os países que aparecem em verde, que são os países que se industrializaram primeiro, os tradicionais, líderes de revoluções industriais, estão se desindustrializando. Porque as fábricas que estavam nesses países estão migrando para a China e para a Índia em primeiro lugar, mas também para a África do Sul, para o Brasil, para a Argentina, para o México. Em busca de quê? Custos de produção menores, mão de obra mais barata, incentivos fiscais e outros motivos mais que possam garantir para essas empresas uma maior lucratividade. Então isso deixa claro para a gente que o mapa da industrialização está em movimento. Só que isso não significa que os líderes da indústria no passado deixaram de ter a sua importância. E é por isso que eu quero agora repassar com vocês algumas das características de cada revolução industrial. A primeira revolução industrial começa lá no final do século XVIII, 1760, 1780, e ela foi marcada pela liderança da Inglaterra. A Inglaterra foi a pioneira, líder no uso de carvão mineral em máquinas a vapor para produzir uma indústria têxtil. Até então, a produção era artesanal, ou então manufatureira. A diferença é que a partir da criação da máquina a vapor e do uso do carvão mineral para alimentar esse tipo de máquina, as máquinas passaram a produzir sem a necessidade da energia humana. Não era preciso mais uma manivelazinha e você rodando lá para ela funcionar, ou então um pedal e você lá apertando, não. Taca ali carvão e ela vai funcionar por conta própria. Portanto, a primeira revolução industrial foi a revolução em que houve o surgimento das máquinas a vapor, movidas a carvão mineral, primeiro na Inglaterra e depois em outros países da Europa. E isso, gente, mudou tudo. Porque a partir do momento que o homem passou a ter condições de produzir com máquinas a vapor, ele passou a poder produzir muito mais. E aí ele passou a querer tirar da natureza cada vez mais carvão, cada vez mais ferro,
cada vez mais recurso natural. Ele passou então a degradar muito mais o meio ambiente, a poluir muito mais o solo, a poluir a atmosfera e tudo mais que você puder imaginar. É por isso que a primeira revolução industrial é um marco histórico. Ela mudou definitivamente a relação do homem com a natureza. O homem passou a ter a capacidade de domar a natureza e extrair dela muito mais do que extraía até então. Muito mais aconteceu por causa disso. Quem morava no campo começou a ir para a cidade, fazendo o chamado êxodo rural. Muitos porque foram expulsos do campo, já que em áreas rurais da Inglaterra aconteceu o chamado cercamento dos campos. Essa galera que migrou para as cidades começou a, morando em lugares precários, aumentar cada vez mais rapidamente de número. Porque foi a época em que surgiu também vacina, em que surgiu antibiótico. E por mais que as cidades fossem horrorosas, e eram, as pessoas tinham um pouquinho mais de qualidade de vida do que elas tinham no campo. Sabe qual a consequência? A população começou a crescer muito rápido. Vou te falar disso melhor no outro tempo de aula, né? Em população, na Geografia 2. Mas já adianto que a primeira revolução industrial mudou completamente a forma de viver em sociedade. As pessoas passaram a morar nas cidades. A capacidade de extrair recursos da natureza se multiplicou. A capacidade de produzir mercadoria se multiplicou. E os lucros dos empresários também se multiplicaram. Conforme o tempo foi passando, novas tecnologias foram surgindo. E aí, em meados para o final do século XIX, ali por volta de 1870, a gente já tinha um monte de novidade. A eletricidade estava se consolidando, o petróleo estava começando a substituir o carvão mineral como fonte de energia. Foi a época em que inventaram carro, avião, telégrafo, telefone, motor a combustão interna, movido por petróleo, por derivados de petróleo, gasolina, querosene, óleo diesel. E aí isso tudo permitiu aumentar ainda mais a produção. E essa foi a época em que inventaram uma novidade. Um jeito novo de fabricar mercadorias nas indústrias. Eu vou te falar disso especificamente numa outra aula, mas eu quero adiantar porque a gente está fazendo uma linha do tempo. E foi ao longo da segunda revolução industrial que surgiu o chamado Taylorismo. Um modo de produção baseado na ideia de que produzir com trabalhadores executando uma só função é melhor, é mais eficaz. Foi essa a época também em que surgiu o Fordismo. E junto com ele veio toda aquela ideia de produzir em linha de montagem, de criar uma esteira de produção, de deixar o trabalhador paradinho, executando a sua função, enquanto o produto passava por ele. Com isso, a produção se multiplicou, virou uma produção em massa. E o grau de degradação da natureza, claro, também se multiplicou. Guarde então essas informações que eu trouxe até agora. A primeira e a segunda revolução industrial foram momentos em que a indústria surgiu e se expandiu, baseando a sua produção no uso de tecnologias como, primeiro, a máquina a vapor, depois, o motor a combustão interna. Primeiro, o uso do carvão mineral, depois, o uso do petróleo. Mas o que há em comum entre as duas é, durante todo esse primeiro momento da história da indústria, durante a primeira e a segunda revolução industrial, as indústrias eram instaladas geograficamente muito perto umas das outras. Havia uma concentração de fábricas. Sabe por quê? Porque os transportes não eram muito bons. Então não dava para você instalar uma fábrica muito longe da matéria-prima, das fontes de energia, do mercado consumidor, da mão de obra. Tudo tinha que ficar ali, juntinho. As coisas mudam com a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial começa a se manifestar
na metade do século XX, anos 1950, 60 e 70. Por quê? É quando surgem os computadores. É quando surge a fibra ótica que permite que você desloque informação muito mais rapidamente. É quando surge a biotecnologia, a nanotecnologia, a energia nuclear começa a ganhar destaque. E tudo isso muda completamente a capacidade que o homem tem de deslocar informações. Esse é o momento em que a globalização vai se manifestar de vez com força. Porque essa é a época em que, pela primeira vez na história, a gente passou a ter a possibilidade de comunicação em tempo real. E aí eu lembro de uma coisa, quando eu comecei a dar aula, eu parava aqui. Falava, ó, vivemos uma terceira revolução industrial, tal, agora o papo é outro. Porque a gente já está, desde o início dos anos 2000 e cada vez mais, em meio a uma nova revolução industrial, a uma quarta revolução industrial. Como é que eu vejo isso? Porque a maneira como a gente se comunica, como vive em sociedade, já é outra. Vocês nasceram e cresceram numa sociedade que eu, enquanto criança, não vi. Uma sociedade, a atual, em que a quantidade de dados que se tem sobre cada um é absurda. É o Big Data. E aí tu pega os dados de todo mundo, dá para uma inteligência artificial que aprende sozinha e que usa computação em nuvem. Para que disquete, pendrive, CD? Acabou. É tudo na nuvem. E essas máquinas com enorme capacidade de processamento têm condição de fazer coisas antes inimagináveis. Só se fala de inteligência artificial agora, até de maneira exagerada. Mas é fato que a nossa vida mudou. Você pode pedir médico sem olhar na cara de ninguém. Você pode pedir comida num aplicativo sem falar com ninguém. Você pode pedir um carro por aplicativo sem falar com ninguém. Você pode comprar uma brusinha lá da China e ela vai chegar na sua casa em tempo recorde. Ainda que ela possa ficar um tempo parada lá em Curitiba. Então hoje, o mundo vive uma quarta revolução industrial, o que já mudou e seguirá mudando profundamente a maneira de produzir mercadoria, a experiência de compra e, é claro, a maneira de trabalhar. E esse é um grande perigo, porque no fim das contas, todo mundo que não é filho do Elon Musk, todo mundo que não é herdeiro, que não é Príncipe Charles, Príncipe William, vai ter que ralar um pouquinho na vida, né? E para os trabalhadores, sinto muito, o mundo tá parecendo cada vez mais delicado. Dá um print nessa imagem aqui. Dá um print, porque aqui eu tenho uma síntese de algumas características das 4 revoluções industriais. Já foi? Foi, né? Ó, o Gabriel falou que tem um Triângulo das Bermudas em Curitiba. Há quem diga, né? Olha a questão. O fundador do Fórum Mundial Econômico escreveu num artigo que a primeira revolução industrial usou o vapor, a segunda usou a eletricidade, a terceira os eletrônicos e a computação, e a quarta é caracterizada pela fusão de tecnologias. E aí a questão pede para você identificar qual é das opções aquela que mostra características da quarta revolução industrial. Fordismo, segunda revolução industrial. Carvão mineral, primeira. Viagens interespaciais, terceira. Quarta revolução, letra E. Internet móvel e inteligência artificial. Com o smartphone, rede social, internet móvel e inteligência artificial, a gente tem condições de fazer coisas que eram absolutamente impensáveis há 5 ou há 10 anos atrás. Então, gabarito aqui, letra E, internet móvel e inteligência artificial, que estão mudando profundamente, neste momento, as relações de trabalho. Que nem sempre foram fáceis não, tá? E eu vou te mostrar um pouco do histórico disso aqui. Durante a primeira revolução industrial, era sofrimento puro. Trabalho infantil, jornadas de 14, 16 horas de trabalho, baixíssima remuneração. Então você vai guardar isso.
A primeira revolução industrial foi marcada pela precária situação dos trabalhadores. Isso muda ao longo da segunda revolução industrial. A pressão dos trabalhadores, a formação dos sindicatos gera resultado. Além do que, é bom lembrar que esse é um período em que a indústria virou fordista, passou a precisar de muitos trabalhadores. E aí o trabalhador se viu numa condição um pouquinho inconfortável. Se eu, empregador, dependo de muita gente trabalhando na minha fábrica, quando metade dessa galera faz greve, eu não tenho muita alternativa a não ser dar algum benefício para eles. Ainda mais se o governo estiver ali me perturbando, me obrigando a criar direitos trabalhistas. Essa foi então uma época favorável para os trabalhadores. A segunda revolução industrial, especialmente no século XX, ficou marcada por ser um período de surgimento de leis de proteção trabalhista, férias, FGTS, 13º. No Brasil, a legislação trabalhista foi criada aqui em 43, durante o governo Vargas. Mas tudo que é bom dura pouco, para o trabalhador pelo menos. Porque logo a seguir veio a terceira revolução industrial e as condições de trabalho voltaram a piorar. Sabe por quê? Porque junto com a terceira revolução industrial, inventaram os robôs. E a robotização eliminou empregos. A partir daí, o empregador voltou a estar numa condição de negociar com muito mais vantagem. E aí no dia que chega lá um trabalhador, bate na porta dele, qual é, seu Zé? Ô supervisor, tô com o joelho doendo, qual foi? Me dá uma folga aí, me dá um aumento. Aí o cara vai e fala, olha, se tu não quer, tem quem queira. Tá ruim pra tu ganhar um salário mínimo? Beleza. Porta da rua, serventia da casa. Vou contratar algum candango qualquer largado da rua aí, que ele vai acabar aceitando. Isso quer dizer que a robotização diminuiu o número de empregos. O avanço tecnológico permitiu que as fábricas migrassem pelo mundo. Aí o emprego que antes estava nos Estados Unidos, agora está lá na China. O emprego migrou. E o trabalhador que ficou ali desempregado vai acabar tendo que se submeter ao que vier pela frente. E sem falar no outro problema. Como o empregador passou a estar numa condição melhor, ele passou a te contratar de maneira indireta. Aí ao invés de você ser contratado dele, ele contrata uma empresa para que essa empresa te contrate. Exemplo, tu tem uma loja e você quer que alguém faça a limpeza. Eu não contrato o trabalhador da limpeza. Eu contrato uma firma que presta serviços de limpeza. É uma terceirização. Quem é que vai pagar o salário dela? Sou eu? Não. Direito trabalhista? Sou eu? Não. O que é isso senão o que a gente faz o tempo todo? Aquela pessoa que entrega pizza na tua casa, tu sabe quanto que ele ganha? Se ele ganha bem ou mal? Se está trabalhando com fome ou não, enquanto entrega para você a pizza quentinha e você reclama, porque ele demorou 2 minutos a mais, numa chuva desgraçada? Tu não sabe, porque ele é terceirizado. Ele é seu trabalhador terceirizado. Você está colaborando com uma forma de contratação precária, porque a gente, enquanto consumidor, a verdade é essa, quase sempre, só se preocupa com a nossa experiência. Eu quero o melhor produto no menor preço, no menor tempo possível. O que isso gerou para o trabalhador, para que o produto chegasse até as minhas mãos, aí eu não estou nem aí. Eu quero comprar na Amazon porque ela entrega rápido, baratinho. A que custo? Ao custo de que todo mundo na cadeia de produção foi explorado por ela. Cada um que participou do processo para transportar a mercadoria que vai chegar até a nossa casa foi hiperexplorado. E eu não estou sabendo disso. Afinal, eu contratei um serviço, não uma pessoa. É disso que se trata a terceirização. Você terceiriza responsabilidades e nem se preocupa se aquela pessoa será ou não bem remunerada. E por que o cara aceita isso? Porque, irmão, ou é isso ou é rua. Porque o desemprego no mundo inteiro, hoje, é estrutural. Atenção, desemprego tecnológico, quando uma máquina substitui o homem. Isso aqui é com a terceira revolução industrial.
Porque com a terceira revolução industrial, a gente passou a ter uma robotização tão grande que o número de empregos diminuiu demais. E passou a ser impossível empregar a todos que querem trabalho. Então, o desemprego passou a ser um problema da estrutura da sociedade. Não dá para zerar. Em nenhum lugar do mundo tem desemprego zero. Mesmo no país que está bem, economia bombando, tu vai ver lá 2% de desemprego, 3%, muito raro ter algo menos do que isso. Só não vai confundir com desemprego conjuntural, tá? Desemprego conjuntural é aquele que acontece num momento específico, numa conjuntura. A economia está em crise, empresas fecham, desemprego sobe. A economia melhorou, a conjuntura melhora, o desemprego diminui. Mas o desemprego estrutural permanece. Aquela galera desempregada sempre melhorou, empregada sempre ali permanece. E para os empregadores isso é ótimo, porque se tem desempregado, tem pressão sobre o trabalhador. Aí quando ele chega, o patrão... Uma instituição de referência. Qual é a maior companhia aérea do Brasil? 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 Qual é a maior companhia aérea do Brasil?
maior